Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não estamos aqui para te apresentar uma denominação. Não estamos aqui para representar a religião, porque de religião o mundo já está cheio. Estamos aqui para falar de Jesus Cristo. E Jesus Cristo nunca foi religião, nunca será religião. Jesus é a solução para os teus problemas, assim como é para os meus problemas. É por isso que estamos aqui, para anunciar Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não existe outro nome dado nem na terra, nem debaixo da terra, nesse mundo, nem um doutor, nem um filósofo, ninguém maior do que Jesus. Ele é o único. A pessoa confia demais na força do teu braço, mano. Não é possível não. O Rei dos reis, Senhor dos senhores. É porque confia demais na força do braço, acha que dá conta sozinho. Jesus é único. Não vai pra Cristo. Ele tá assim porque ele tomou tiro. Livro do Gênesis. Há mais de 10 anos atrás, tomou tiro. Ficou assim. Andava pra todo lado. Jogou água nele, pai. Ele tá com frio. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Livro do Gênesis, capítulo 6. E a terra estava corrompida diante de Deus, e estava cheia de violência. E Deus viu a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E Deus disse a Noé: o fim de toda a carne chegou perante mim, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que destruirei juntamente com a terra. Faz para ti uma arca de madeira, de ciprestes. Faz compartimentos na arca e reveste com betume de dentro por fora. Faz de madeira. O comprimento da arca será de 300 côvados, e a sua largura de 50 côvados, e a altura de 30 côvados. Faz uma janela na arca, em cima com um côvado de altura, e colocarás a porta da arca. E em seu lado faz com andares, embaixo o segundo e o terceiro. E eis que fareis trazer água do dilúvio sobre toda a terra, para destruir toda a carne que tenha em espírito de vida, debaixo do céu, e tudo que há na terra. E de todo o que vive, de toda a carne, farás entrar. Vivos contigo serão macho e fêmea, entre contigo um casal de aves, segundo a sua espécie, um casal de gado, segundo a sua espécie, um casal de todo réptil da terra, segundo a sua espécie, de 2 em 2 a cada espécie, para conservares vivo. E toma contigo de tudo o que se come, e ajunta para ti. Isto será para teu alimento e para eles. E Noé fez isso, tudo conforme o que Deus lhe mandou. Este capítulo de Gênesis, quando Deus olhou para a terra, ele viu que a terra, o coração e o pensamento das pessoas era só maldade. Jesus falou no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 37. Ele falou como foi nos dias de Noé, assim será a vida do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que fechou a porta da arca e ficou todo mundo para trás. Se você não percebeu, os dias de hoje, tem pessoas que já casaram 10 vezes, 5 vezes, 3 vezes, 2 vezes. Só que a Bíblia diz que só existe um casamento. A Bíblia só relata de um casamento. Livro de Romanos, capítulo 7, o apóstolo Paulo fala que o homem ou a mulher está ligado ao homem enquanto ele viver. Será adúltera ou adúltero, se for de outra ou se for de outro. Aleluia! Então, o Senhor olhou para a terra e viu que toda a terra estava corrompida. E no capítulo 6,
o Senhor falou para Noé: eis que eu me arrependo de ter criado o homem sobre a terra. Farei descer água sobre a terra para consumir toda a terra. No livro de 1 Pedro, fala que o Senhor destruirá a terra com fogo, consumirá a terra com fogo, assim como ele destruiu com água. Agora ele vai purificar a terra com fogo. Sabe por quê? Porque está chegando o dia. Jesus falou no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, que nós ouviríamos falar de guerras, rumores de guerra, peste, fome, guerras, terremotos em todos os lugares. Só que Jesus falou: vocês serão odiados por todos, por causa do meu nome. Jesus estava reunido com seus apóstolos, e ele falou bem claro para eles: vocês serão odiados por todos, por causa do meu nome. Glória a Deus. Se você não conhece as Escrituras, eu vou refrescar a tua memória. Pedro foi morto por causa de Jesus. Tiago foi morto por causa de Jesus. Paulo foi decapitado por causa de Jesus. Estevão foi apedrejado por causa de Jesus. E Jesus falou neste mesmo capítulo de Mateus, no capítulo 24: vocês serão odiados por todos, por causa do meu nome. Eu vou fazer uma pergunta para você bem clara. Você é odiado por causa de Jesus? Você é odiado por causa de Jesus? Porque Jesus disse que os discípulos deles e todo aquele que confessa o nome dele seriam odiados por todos. No Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 18, Jesus é bem claro. Ele diz: o mundo vos odeia, saber que antes de vós odiou a mim. Porque se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Amém. Sabe por que o mundo não te odeia ainda? Sabe por quê? Porque você ainda não é servo, ainda você não é filho de Deus. Porque quando você passar a ser servo e filho do Deus Altíssimo, o mundo vai te odiar. Você será desprezado. Você será odiado por causa do testemunho de Cristo. Porque assim aconteceu com os apóstolos, assim aconteceu com Jesus Cristo. Desde os profetas. Os profetas foram mortos por causa do testemunho deles, que eles tinham em obediência a Deus. Elias era odiado por toda Israel. Sabe por quê? Porque era profeta que falava a verdade. Micaias, no meio de 400 profetas, Micaias era o único que pregava a verdade. Chegou a um certo ponto que Micaias se apresentou diante do rei Acabe, e ele pregou a verdade que Deus tinha revelado para ele. Todos os 400 profetas, todos, falavam de uma boca só: pode ir para a batalha, rei, que você vai prosperar, para Ramote Gileade. Só que Micaias, o único que ouvia a voz do Salvador, o único, ele chegou diante do rei, e ele não teve medo, nem do rei e nem dos seus 400 profetas. Ele falou: eu vi todo Israel disperso, e vocês como ovelhas que não têm pastor. Amém. Porque homem de Deus, ele tem que pregar a verdade, doa a quem doer. Aleluia, Rei da Glória. Quando Deus chamou Ezequiel, no capítulo 3, Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, eis que eu te envio para um povo que não é de língua estranha, só um povo de semblante duro. Só que você prega a minha palavra, goste eles ou não, pregue a minha palavra. Amém, Jesus.
Jesus falou no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 28, Jesus falou bem claro para os seus apóstolos: não tenha medo dos homens, porque eles só conseguem matar a carne. Tenha medo de Deus, porque este tanto mata a carne, como lança a alma e o corpo no inferno. A esse vocês deveis temer. Sabe por que homem de Deus não tem medo de pregar a verdade? Porque ele não teme, porque quem o guarda é Deus, quem o protege é Deus. É por isso que homem de Deus, ele fala a verdade, doa a quem doer. Homem de Deus, ele não prega mentira. Homem de Deus, ele não fica pregando engano. Homem de Deus, não prega dízimo, porque dízimo não é para se pregar nos dias de hoje. Homem de Deus, não faz campanha. Homem de Deus, não faz voto. Não ensina o povo a levar objeto para casa, porque ele conhece a verdade. Glória a Deus. Homem de Deus, prega o que está escrito nas escrituras. Você gostando ou não, tem que se pregar. Homem de Deus não tem medo de morrer. Sabe por quê? Porque já está morto. Porque o apóstolo Paulo fala: se morremos com Cristo, se formos crucificados com eles, é certo que seremos ressuscitados com ele. É por isso que quem é cristão de verdade não tem medo da morte. Sabe por que você tem medo da morte? Porque você só tem esta vida. Agora, se você tiver o teu nome escrito no livro da vida, você sabe que você partindo daqui, você estará na glória ao lado do Salvador. É por isso que não temamos a morte. É por isso que homem de Deus não teme a morte, não teme cara feia, não teme nada. Sabe por quê? Porque quem defende ele é Cristo. Isaías capítulo 49. O Senhor, o poderoso, o Rei dos Reis, ele falou por intermédio de Isaías no capítulo 49: eis que eu fiz da tua boca como uma espada cortante, e te protegi debaixo da minha aljava. Quando você é homem de Deus, quando você é uma mulher de Deus, que não teme o sistema, que não teme nada deste mundo, você prega a palavra, custe o que custar. É por isso que pregamos, é por isso que não defendemos placas. Sabe por quê? Porque a igreja de Deus, a igreja de Cristo, não tem placa, não tem endereço e nem tem CNPJ. Se tem placa, se tem endereço, se tem nome de presidente, é porque é uma empresa, não é a igreja. A igreja de Cristo não tem placa, não tem endereço e nem tem dono. Porque o dono da igreja de Cristo é Jesus Cristo. E quem edificou a igreja aqui na terra chama-se Espírito Santo. Livro de Atos, capítulo 2. Ali a igreja foi edificada. Porque no capítulo 1 de Atos, Jesus apareceu para Pedro e ele falou para Pedro: Pedro, você me ama? Aleluia. 3 vezes. Pedro, você me ama? Pedro disse: tu sabes, Senhor, que eu te amo. Edifica a minha igreja. Ele disse: e as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Não é a igreja do pastor, não é a igreja do reverendo, não é a igreja do papa. A igreja é dele, que ele comprou com seu sangue. É por isso que o verdadeiro cristão não defende placa, não defende pastor e nem defende endereço. Sabe por quê? Ele defende o reino, ele defende o céu, porque ele é cidadão do céu. E ele confessa que a pátria dele está no céu, onde ele aguarda o soberano, o salvador da sua alma. Porque o apóstolo Paulo fala no livro de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20, ele fala: nossa pátria está no céu, aonde aguardamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido semelhante ao seu corpo, porque ele tem o poder de se sujeitar todas as coisas. Amém, Jesus. É por isso que Jesus falou que os dias da vida dele seria como os dias de Noé. Os dias de Noé, engano, todas as pessoas sendo enganadas. O apóstolo Paulo falou que nos últimos dias não dariam crédito à palavra de Deus, dariam ouvido
a doutrinas de demônios. Doutrina de demônios, dízimo, campanha, voto. Doutrina de demônios. Sabe por que é doutrina de demônio? Porque Paulo não pregou, Pedro não pregou, Tiago não pregou, Estevão não pregou e nem Jesus Cristo pregou. Nem um pregou. Mostra o capítulo, versículo a qual Jesus mandou construir um templo aqui na terra. Eu quero que me mostre o capítulo e o versículo aonde que Jesus, Pedro, Tiago ou João mandou construir um templo e mandou colocar uma placa dizer que é a igreja. Mostra para mim. Mostra para mim nas escrituras. Você que conhece a Bíblia, mostra para mim uma passagem que Paulo pregou dízimo, que Jesus pregou dízimo para gentil, que Pedro pregou dízimo, que Paulo fez campanha, que Pedro fez campanha, que Pedro deu voto para alguém ou que Paulo ofereceu voto para alguém. Mostra para mim nas escrituras. Não vem com o teu acho, eu penso, eu não venho, porque a palavra de Deus, ela não vem, não sobressai a tua vontade. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que a palavra diz e o que ela se revela. Diante da palavra do Senhor, não tem eu, não tem você, só tem a vontade de Deus. Amém, Senhor. Amém. É por isso que hoje o maior engano que existe no mundo chama-se religião. Sabe quem matou Jesus Cristo? Você sabe muito bem quem matou Jesus Cristo. Religião, política. Caifás e Anás eram dois religiosos. Pilatos e Herodes, políticos. É por isso que a religião e a política estão andando de lado a lado. Sabe por quê? Porque foi os dois que executaram Jesus Cristo. Jesus não foi morto pelo ímpio, pelo pecador. Ele foi morto, mandado ser executado pela religião, pela política. Sabe por quê? Por causa do orgulho. Porque Caifás e Anás, eles tinham no coração a inveja. Eles acreditavam que Jesus ia tomar o lugar deles na religião. É o que muitos pastores estão fazendo nos dias de hoje. Quando eles veem um homem usado pelo Espírito Santo, eles matam, eles perseguem. Sabe por quê? Porque isso é o objetivo da religião: matar aquele que fala através da boca de Deus. Foi isso que fizeram com o sacerdote Zacarias, no capítulo 24 de 2 Crônicas, no versículo 17 diante. Lê lá, livro de 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 17 diante. Foi a religião que mandou matar Zacarias. Sabe por quê? Com inveja. Porque Zacarias tinha o Espírito Santo de Deus e ele repregou a verdade diante da casa de Deus, e os próprios sacerdotes mataram ele diante do altar. É por isso que Jesus falou no Evangelho de Mateus capítulo 23, versículo 35, que o sangue de Zacarias será cobrado dessa geração. Jesus falou a respeito de Zacarias, um sacerdote cheio do Espírito Santo, que pregou a verdade e foi morto dentro da casa que se titulava Casa de Deus. É por isso que Jesus não deixou uma religião aqui na terra. Não deixou. Sabe por quê? Porque ele sabia que a religião é a causa de grande lucro. É por causa da religião que muitas pessoas não querem servir a Jesus Cristo. Porque cada religião prega uma coisa diferente. Só que nenhuma religião vive o verdadeiro Jesus Cristo das Escrituras. O Jesus Cristo que não mandou construir templo. O Jesus Cristo que só mandou você adorar Ele em espírito e em verdade. Ele não procura frequentante de templo. Ele não procura.
Ele não procura dizimista. Ele procura verdadeiro adorador. Que não somente adora 2 horas dentro de um quadrado de tijolo, mas que adora 24 horas. É fácil adorar dentro de um templo de tijolo. Por que não adora nas ruas? Por que não prega nas praças? Por que esses pastores mercenários não pregam a palavra nas ruas, nas biqueiras, nas bocas de fumo? Glória a Deus. Sabe por quê? Porque mendigo não dá dízimo. Porque drogado não dá oferta. Sabe por quê? Porque é muito fácil abraçar o irmãozinho que está cheirando a perfume da Natura, da Boticário. Agora eu quero ver abraçar o mendigo que está com a semana que não banha. Levar ele para casa e colocar um prato de comida para ele comer. Agora falar de amor dentro de um templo quadrado é fácil. Eu quero ver com as tuas obras, pastor, tu sair nas ruas pregando o evangelho sem cobrar, sem interesse nenhum. Glória a Deus. Aí que eu quero ver se tu é homem de Deus. Quando tu larga o conforto de um tempo quadrado e tu vai pregar a palavra sem interesse. Só que o fruto da religião é dinheiro. É só isso. É por isso que você não vê um pastor andando de bicicleta. É só andando de carrão. É casa de condomínio fechado, à custa das ovelhas. Eles arrancam a lã das ovelhas e ainda dizem que é homem de Deus. Ainda dizem, abram a boca e diz que é homem de Deus. Homem de Deus prega a palavra, doa a quem doer. Entendeu, Tem?